Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. A Padilha me vingou. Bia, a moça que me conta esse relato, revela que isso aconteceu mais ou menos há uns 7 anos atrás, que ela é uma mulher trans do axé. Isso ela fala já na introdução para que fique claro tudo que está por vir no relato. Ela frequentava um barracão de candomblé de uma amiga dela. Ela estava sem barracão e que ela começou a frequentar por conta que uma amiga dela apresentou esse novo barracão. Ela não queria até entrar, que ela estava bem necessitada na época, mas ela começou a ir e passou um tempo nesse barracão. Então ela frequentou aí sempre cumprindo com o papel. Ela fala que o marido da dona do terreiro, da mãe de santo, ele era um rapaz bastante preconceituoso. E uma vez ele fez uma piada com a orientação sexual dela e ela respondeu à altura, coisa que levou a uma agressão por parte dele dentro do barracão. Logo após isso, a dona lá do terreiro pediu para ela pedir desculpas pro rapaz, dar a cabeça para ele para ele a desculpar. Acho que é assim que se fala. Que ela respondeu que ela faria isso só no dia que ela não carregasse quem ela carrega, que ela pediria desculpa, que ela não ia colocar a cabeça para ele e que ela não ia pedir perdão. E ele deveria pedir perdão, que ele era errado. A partir daí, a relação daquela casa já não ficou boa. Acabou deixando ela sair, ela já não tinha mais vontade de ir, ela já não tinha vontade mais de estar com aquela mulher, ela já não queria mais que ela fizesse mais nada por ela, nem oração, nem nada. E nesse intervalo, ela revela que ela mudou de trabalho, mudou de setor, começou a trabalhar na zona nobre de São Paulo, que chama Perdizes, mas que tudo começou a ficar muito difícil. Começou a faltar dinheiro, o trabalho era escasso, os trabalhos que tinha para fazer nessa região que ela tinha mudado para trabalhar, nessa zona nobre, eram trabalhos muito pouco assim, de trabalho. O trabalho era muito fácil ou pouco remunerado, o que levava ela a ter falta de dinheiro, que às vezes nem compensava ir até lá para atender essas clientes. Enquanto tudo isso estava acontecendo, na vida dela pessoal também eles começaram a passar dificuldade. A família dela, ela, a irmã e a mãe, e as três começaram a passar dificuldade até alimentícia dentro de casa. O aluguel atrasava, quando não tinha carne era só arroz e feijão. E elas ficaram mais ou menos uns 3 meses passando apertado porque não tinha dinheiro. Nesse intervalo, um amigo dela que também era do terreiro, da mãe de santo, primeiro que ela ia, na primeira casa que ela ia, ele convidou ela para ir para uma casa nova, que ele estava participando, e falou: olha, eu queria muito que você fosse lá na minha casa conhecer o meu pai, vamos com a gente. E ela falou que, olha, que estava muito chateada com as coisas que tinha acontecido, né, na última casa, que ela não estava com vontade de ir em terreiro nenhum. E por algum motivo, esse amigo dela insistiu. Ele falou: não, vamos, você vai gostar, vai ser legal, lá é casa de Erê, é um outro ambiente, é legal. Erê tem uma energia boa, uma energia que limpa e que você vai gostar muito, e insistia bastante para que ela fosse com ele nesse terreiro. E foi onde ela não teve outra resposta a falar que ela não poderia ir porque ela não tinha dinheiro. Porque ela não podia gastar, que o pouco dinheiro que ela tinha era para o cigarro dela e para alimentação, e que por dinheiro ela não poderia estar indo. E foi onde ele propôs que ele ia chamar o Uber da casa dele, ia pedir uma parada na casa dela, e assim eles iam junto. Aí ela aceitou e falou que iria. Chegando nesse barracão, ela conheceu o pai de santo dele, que é uma pessoa incrível. Ela fala que é uma pessoa digna, que trabalha bem e realmente tem energia boa. E desde esse primeiro dia eles já ficaram muito amigos e conversaram muito, os adicionaram nas redes sociais, no Facebook, e começaram a conversar. E ele perguntou se ela tinha casa, se ela já tinha algum lugar que ela frequentava, e ela falou que não tinha casa nenhuma. E foi onde ele fez o convite para ela, e ela poderia continuar frequentando a casa dele e virar uma pessoa dali, daquela casa. Que precisava de uma pessoa que entendesse mais de candomblé, que seria muito boa a presença dela ali. Eles continuaram essa conversa no WhatsApp, mais ou menos essa festa de Erê foi 12 de outubro. Então eles duraram mais ou menos até novembro, conversando pelo WhatsApp, e foi onde ele fez um novo convite pedindo para que ela fosse em novembro para ajudar a estar ali naquela nova festinha que ele ia fazer, naquele novo evento. E foi onde ela falou para ele novamente que até poderia ir, mas estava com dificuldade financeira, que faltava dinheiro e que não poderia ir. Aí foi onde ele questionou se ela trabalha, porque ela não tinha dinheiro, né? Aí ela falou que sim, que trabalhava, que tinha disposição, que realmente sempre foi boa de trabalho, mas que nesses meses estava muito fraca e não estava dando conta.
que o trabalho não estava pagando as contas dela. E foi onde ele questionou se ela já tinha perguntado para as entidades, se ela já tinha jogado, perguntando por que estava passando por essa situação. E ela falou que não se apoiava sempre na espiritualidade e não era desse tipo de pessoa que acreditava que tudo que acontecia na vida dela era devido à espiritualidade. E ele falou, vamos jogar? Vamos ver o que acontece? E ela falou que não, que isso era coisa de fase, que todo mundo estava vivendo numa fase boa, numa fase ruim. Aí ele perguntou mais ou menos há quanto tempo. Ela falou que tinha mais ou menos 1 ano, que ela já estava nessa situação. Aí ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa no mundo espiritual nesse meio tempo. E foi onde ela comentou todo aquele episódio que aconteceu naquela casa daquela mãe de santo, que ela tinha sido agredida por conta da orientação sexual dela, de uma piada mal colocada. E foi onde ele respondeu que era para ela ir na casa dele, que ele iria jogar para ela e que se tivesse alguma coisa que resolver, que ele iria ajudá-la a resolver. Passou-se uma semana e numa segunda-feira ela foi até a ele, eles almoçaram juntos e logo depois ele jogou o jogo para ela para tentar descobrir se tinha alguma coisa ali feito. Ela fala aqui que é importante ressaltar que por mais que ela tinha comentado esse episódio com ele, ela não fala que tinha sido realizado trabalhos de bruxaria para ela. Nesse momento até então ela não sabia de nada, então ela não tinha contado nada para ele. Embora todo mundo sabia que quem saísse da casa daquela mãe de santo, que ela jogava feitiço nas pessoas que saíam da casa dela. Mas ela falou que não comentou isso com o rapaz porque ela não queria criar um clima de inimizade, fofoca, um clima tenso entre os dois, entre o pai de santo e a mãe de santo. Mas ao jogar o jogo não ficou dúvida. Ela estava pimbada e que a vida dela estava totalmente travada, tanto no afetivo, no financeiro, que a única coisa que ela não conseguiu mexer foi na saúde, mas que no resto ela mexeu em tudo. Foi tudo feito para atrasar a vida dela. E em resposta, imediatamente, a Bia falou que estava muito revoltada com aquilo, porque ela foi a vítima da história, ela que foi agredida, e procurando encontrar uma justificativa para isso tudo que estava acontecendo. E foi onde ele respondeu que não precisava ela fazer nada, que algum mandava dizer a ela que ele iria resolver e que ele ia buscar a justiça. E foi onde ela ficou pensando que ela não era de Ogum, parece que ela é de outra entidade. Mas aquela mãe de santo era do Ogum, ou seja, a própria entidade iria cobrar a filha dela. Ela ficou um pouco questionando, né? E ele perguntou para ela se ela tinha algum Exu de Pombagira no corpo. E foi onde a Bia falou que tinha o Exu Caveira e que a Maria era Maria Padilha. E foi onde ele respondeu que no próximo sábado ele iria fazer um orô de Oxu Veludo e que ela para ela vir e assim ela ia descobrir o que aconteceu. Foi onde novamente ela respondeu para ele falando que não tinha dinheiro para fazer isso, que não tinha dinheiro para sentar para Exu nem para Pombagira e que não teria nem para as contas dela, que nesse momento não poderia estar fazendo esse tipo de oferenda ou trabalho, não sei como se chama. E foi onde ele respondeu que Exu estava mandando falar que não era para ela pagar nem o jogo, nem precisar se preocupar com nenhum gasto. Ela ficou primeiro se questionando tudo que tinha acontecido daquela forma, ficou um pouco procurando entender o que tinha acontecido. E quando ela estava indo embora, ele ainda falou assim, quando você chegar em casa, um dos seus problemas vai estar resolvido. Ela falou, tá bom, isso era uma segunda-feira. Ela pegou o metrô e foi embora para casa. E ao chegar em casa, a água e a luz já tinha sido religada, já estavam funcionando normalmente. Ela questionou a irmã, perguntando se tinha pagado, né, a conta de água e de luz que estava em atraso, e a irmã falou que não, que foi um erro do sistema, estava tudo pago e tudo resolvido normalmente. Além disso, os trabalhos dela voltou a melhorar. No salão começou a vir mais clientes e o dinheiro começou a entrar. Uma coisa bastante curiosa também foi que aconteceu umas 3, 4 vezes de pessoas irem na casa dela, batendo no portão, a chamando, falando, olha, eu vim aqui te pagar. Lembra? Você arrumou meu cabelo, mas ficou fiado, então eu tô vindo aqui te pagar. E ela não lembrava de que essas pessoas. Mas essas pessoas falavam que sim, que ela já tinha feito o cabelo, que tinha sido fiado e dava ali um dinheiro para ela também. Então chegou o sábado e ela voltou a esse terreiro para fazer o orô. Chegando lá, já estava tudo preparado, todos os fundamentos preparados para ela fazer o trabalho, né? E foi onde ele falou para ela ficar tranquila, que enquanto estava sendo feito o trabalho, se ela sentisse alguma vibração, era para ela deixar passar, que estava tudo bem, tudo tranquilo. No momento que ele cortou,
ela começou a sentir um calafrio, mas que não achou importante para parar aquilo que estava acontecendo, deixou passar, como ele tinha falado. E quando chegou na hora da pombagira, a pombagira estava travando, a pombagira estava mostrando que tinha uma dificuldade. E foi onde ele pegou o Obi e rezou o Obi e falou que agora ele tinha entendido. Ela não queria um frango normal, que ela queria um frango mais exótico. Ela queria uma galinha da Angola. E para quem é da religião vai entender que a galinha da Angola é um pouco mais forte que a galinha normal. Inclusive todos os termos, tá, gente? Geralmente é termo mais de dentro da religião, mas eu espero estar contando de uma forma que você entenda. Então o trabalho foi feito e assim que terminou ele falou que estava tudo tranquilo, que estava tudo bem e que ela tinha ainda um dever a ser feito. E foi onde ela falou que estava tudo bem, saiu e foi fumar um cigarro. Nisso que ela saiu dali, foi respirar, tomar um cigarro, ela sentiu tudo girando. Tudo girando, tudo girando. Então ela falou pra ele que não estava bem, e caiu em cima dele. Que ela fala que as pessoas, que ela já não lembra, mas que as pessoas falam pra ela que ela ficou com a boca amarela e depois ficando com a boca roxa e ninguém ali entendendo o que estava acontecendo e ela começou a sentir como se tivesse uma mão dentro dela e essa mão ficava mexendo dentro dela, como se essa mão tivesse dentro de uma sacola, mexendo dentro dela, apalpando, como se estivesse procurando alguma coisa. E um momento essa mão parou de mexer. Quando essa mão parou, ela sentiu que ela estava melhorando. Não, mas não uma melhora repentina, uma melhora a passos, que ela estava sentindo a recuperação do corpo voltando, ela sentindo tudo, mas ainda muito enjoada com tudo aquilo que tinha acontecido. Aí ela levantou, chamou a Eked da casa e falou: olha, me leva no banheiro, eu não tô bem. E aí a Eked ajudou ela, levou ela ao banheiro e deu um balde para ela, né? Talvez esperando que ela vomitasse. Só que ela estava muito mal e com dor estomacal, ela começou a querer vomitar. E aí ela vomitava e também começou com diarreia. E vomitava e com diarreia ali dentro daquele banheiro, como se estivesse fazendo uma limpeza. Até que ela sentiu uma coisa dura querendo sair de dentro dela. E ela começou a fazer força, 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 até que ela tirou um ovo. Um ovo de dentro dela. Mas que esse ovo fedia demais. Era um ovo muito, muito fedido, que estava pior que ovo podre. Então ela jogou aquilo fora, deu descarga, morrendo de vergonha daquela nojeira que tinha acontecido ali e voltou à vida normal. Ela fala que foi tudo melhorando, que a vida dela continuou prosperando, o trabalho continuou melhorando e que na outra semana ia ter outra festa lá nessa casa e que ela já estava tudo bem, né? Então ela voltaria a frequentar e ficar nessa casa. Então mandou fazer uma roupa toda especial para Exu naquela semana, uma saia bem rodada para 7 saias, coisa que para quem estava passando dificuldade há semanas atrás, não era nem provável, né, aquilo tá acontecendo, mas que a prosperidade voltou a brilhar na vida dela e então ela iria agradar as entidades. Chegou o dia dessa festa, elas tocaram, estava lá super se divertindo, feliz ali com o que estava sendo realizado, quando mais ou menos no final da festa, quem ela enxerga dentro do terreiro? A antiga mãe de santo, entrando no terreiro que agora a Bia estava frequentando. Foi onde ela se arrepiou dos pés à cabeça quando ela viu que aquela mãe de santo estava ali. E nesse momento, o Exu do pai de santo, dono do terreiro, chegou e foi onde nesse momento também ela incorporou, o Exu pegou ela. Então daqui pra frente é o relato que contaram para ela, que ela mesma não viu porque estava incorporada. Nesse dia, a Eked, que é a mulher que não incorpora, ela cuida das pessoas que incorporam ali, ela fala que viu por primeira vez o Exu da Bia. Que nesse dia ele pulava muito, e porque ele é um Exu muito antigo, muito velho, e que ele azuelava, que ele dançava muito. Azuelar é dançar, acho que dentro do candomblé. E que ele dançava muito, e que quando ele olhava para essa mãe de santo, ele gargalhava, mas era uma gargalhada muito macabra. Que ele tem uma voz extremamente grossa, muito e muito grave. Aquela coisa que quando você a escuta, você arrupia todos os pelos do corpo, até aqueles que você não tem. E a Eked ainda fala que quando o Exu do pai de santo, do dono do terreiro, chegava perto daquela antiga mãe de santo, ela sempre tentava puxar ele para falar alguma coisa, mas ele sempre a desviava. Enquanto isso, a Bia, que estava incorporada pelo Exu, começava a rodar e sorria, gargalhando e gargalhando e gargalhando. Foi quando o Exu da Bia a afastou um pouco para o lado
e falou para Eked que ele ia desincorporar, mas que em seguida Maria Padilha ia incorporar nela, que não era para ela estranhar nada daquilo que tinha acontecido e que ela ficasse tranquila e que obedecesse tudo aquilo que a Maria Padilha pedisse. E assim aconteceu. Ela desincorporou do Exu e em seguida entrou a Maria Padilha. A Eked conta que dessa vez a Maria Padilha também chegou dando gargalhadas e gargalhadas e gargalhadas. Só que a voz da Maria Padilha era diferente do Exu, era uma voz mais andrógena. E nada mais incorporar, ela pediu para ser vestida. Ela sempre gosta de ser vestida de vermelha e dourado, mas que nesse dia ela pediu para ser vestida de preto. E assim a Eked fez, ajudou ali a vestir com anágua, com uma saia bem rodada, que tinha muitos metros assim para ela poder girar bem, ficar bem feliz. E depois de vestir, ela levou a Eked na cozinha e falou: olha, eu quero que você prepare aqui nesse prato o melhor que vocês tiverem aqui. Eu quero que você prepare esse prato com tudo de melhor que tiver aqui nessa cozinha. E foi onde a Eked falou que o Exu, que estava incorporado no dono do terreiro, pediu para ninguém comer antes que ele comesse. E a Maria Padilha respondeu, dizendo que depois ela se resolvia com ele, mas que era para ela obedecer, preparando o prato e servir para aquela mulher, para aquela primeira mãe de santo que estava visitando aquele terreiro naquele dia. Mas enquanto tudo isso acontecesse, enquanto ela estivesse comendo, Maria Padilha, incorporada na Bia, ficaria ali na cozinha esperando que ela devorasse tudo que estava no prato. E assim foi feito. Ela preparou aquele prato de comida e antes de levar, a Maria Padilha tirou debaixo da saia dela aquele mesmo ovo. Aquele ovo que a Bia tinha jogado fora meses atrás, dada descarga. Ela pegou aquele ovo, quebrou e colocou ele todinho dentro do prato. Mas aquele ovo já não tinha cheiro. Aquele ovo não tinha mais aquele aspecto asqueroso. Ele parecia um ovo normal, mas era aquele ovo. Foi onde a Maria Padilha deu as instruções. Tem uma pessoa lá fora que está vestida assim, assim, assim. Você vai levar esse prato, enquanto essa pessoa dá a última garfada, aí sim você vai me chamar. A Eked levou o prato para ela. Ela olhou um pouco desconfiada, mas pegou o prato e começou a comer. Ela era a única a estar comendo naquele barracão, não tinha ninguém comendo ainda. Quando ela terminou de comer, ela foi até o Exu do Pai de Santo e falou: nossa, Exu Velô, era isso que eu queria falar com você. Eu vim de muito longe, estava com muita fome e queria comer. E foi onde ele olhou para a cara dela e começou a rir. Ele falou: não fui eu que te mandei essa comida, não fui eu que te mandei entregar esse prato. Ela ficou sem entender porque ele era o dono da casa. E foi onde a Eked correu lá na cozinha para avisar para Maria Padilha, incorporada na Bia, que ela já tinha comido, que ela já poderia sair. E foi onde a Maria Padilha saiu da cozinha, pediu pro Ogan, que estava cantando, parar de cantar e começou a cantar, gerando toda a atenção para ela ali naquele momento. Uma música que era mais ou menos assim: minha raiz é uma raiz profunda, minha raiz é uma raiz de figueira. Minha raiz é profunda, eu faço macumba e derrubo a madeira. Minha raiz é profunda, eu faço macumba e derrubo a madeira. Nisso todo mundo começou a cantar ali, aquele canto da Maria Padilha, e ela passou cumprimentando todo mundo que estava ali dentro do barracão. Só não cumprimentou essa mulher, aquela mãe de santo. Já no final ali do terreiro, ela, ainda incorporada pela Maria Padilha, olhou para aquela mulher e perguntou: minha velha, tava boa a comida? E ela respondeu que tava ótima, que tinha comido tudo. Então foi onde ela gargalhou, olhou na cara dela e disse: Hoje eu te devolvi tudo que você fez pro meu filho. Cada vela que você queimou, cada chumbo que você queimou, cada frango que você derreteu e tudo que você fez, menos o pataco. O pataco na língua dos espíritas é dinheiro. Menos o pataco que você gastou fazendo tudo isso, tudo que você fez eu te devolvi. E quem sabe fazer, não fala que sabe fazer. E eu te garanto que de hoje adiante, você jamais esquecerá quem é Maria Padilha. E ao terminar, ela só deu uma gargalhada. E essa mulher começou a ficar muito vermelha, nervosa, em desespero, e enfiou o dedo na garganta, tentando forçar vômito. E ali, no meio do terreiro mesmo, tamanho foi o desespero dela com a resposta da Maria Padilha. E a Maria Padilha girava e girava, sorrindo, dando gargalhadas e gargalhadas sobre aquilo que tinha acontecido ali. Até que num determinado momento, essa mãe de santo foi para cima da Maria Padilha, querendo bater nela. E foi onde ela levantou a mão e disse:
pense muito no que você vai fazer. Porque se você triscar a mão no meu filho, eu que vou resolver. Eu tenho raiva de você, o meu filho não tem. Mas eu vou fazer pra você o que você fez pra ele. E enquanto a senhora não se ajoelhar aos meus pés e pedir o meu perdão, a sua vida não vai andar pra frente. Você não vai ter paz pra dormir, você não vai ter comida pra comer. A partir de hoje, eu estou virando o pior tipo de espírito que uma pessoa pode ter nas costas. Enquanto a senhora não pedir de perdão para o meu filho, a sua vida não vai andar. E foi onde ali, ao finalizar, todo mundo passou pela Maria Padilha, pediu perdão, inclusive ela veio pedir perdão, e foi onde ela respondeu dizendo que não iria perdoar porque ela estava pedindo perdão por medo, que ela não estava pedindo perdão sincero, ela não teria se arrependido, e que ia chegar o momento do arrependimento dela, mas quando chegasse, ela ia saber que era de verdade, e que naquele momento era por puro medo e que ela não iria perdoar. Então foi onde ela, muito indignada porque não tinha recebido o perdão, né, mesmo pedindo, foi embora e acabou ali aquele dia, aquela festividade. A Bia desincorporou a Maria Padilha, que antes deixou um recado para que a Iked falasse para ela que ela não era qualquer uma e que ela era uma pessoa que seria sempre acompanhada pela Maria Padilha e que aquela mulher era a primeira que ela estava sabendo que ela teria a resposta, mas que já tinha acontecido coisas na vida dela e que Maria Padilha sempre a protegeu. Você fique tranquila, minha filha, isso não é peso teu, isso é peso meu. E que aquela mulher seria perdoada no tempo dela, no tempo que ela visse que tudo tinha acontecido. Mais ou menos depois de 2 anos, ela fala que frequentava ainda nesse terreiro com esse pai de santo e que essa mulher chegou. Ela nem lembrava mais daquela mãe de santo, mas que ela chegou e foi onde ela se ajoelhou aos pés da Bia e pediu perdão. Foi onde a Bia, nesse momento, incorporou novamente Maria Padilha e foi onde ela conta que ela só voltou, quando ela voltou de desincorporar Maria Padilha, que os pés dela ainda estavam sobre as costas daquela mulher, como se fosse um degrau. E foi onde ela tirou o pé e pediu para ela se levantar novamente e falou que, pelo amor de Deus, sai da minha frente que eu não quero ter contato com você. Mas o que foi revelado para Bia foi que, naquele momento, a Maria Padilha veio e a desculpou. E a Bia finaliza falando que, meses depois, descobriu que o barracão daquela mãe de santo fechou, que o marido dela teve um infarto e faleceu, e que até hoje não sabe se esse pedido de desculpa foi sincero ou não, mas que do mesmo jeito que ela deve ter feito alguma coisa para Bia, que ela provavelmente também fez para outras pessoas e que aquela mulher só estava pagando todo aquele mal que ela mesma plantou. Meus amigos, esse foi o nosso relato de hoje. Complicado, hein? Até mesmo do terreiro, estão no terreiro, né, ali para cultuar aquela religião que todos eles acreditam. Quando você sai, ainda tem o risco de uma pessoa, né, de uma mãe de santo, de um pai de santo, querer fazer o mal contra você. Mas é aquela coisa, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que se planta, se colhe. Então, plante o bem para colher o bem. Começando por esse vídeo, hein? Não esquece de deixar o seu like, deixe também o seu comentário contando o que você achou de todo esse relato. Se ficou algum termo que você não entendeu, peço desculpa. Teve muitos termos aqui que a Bia falou que era de dentro do terreiro, né? De dentro das pessoas que são das religiões de matriz africana que vai entender. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!